Olá, meus amigos, meu nome é Arthur Miranda e vou iniciar com vocês a resolução de questões de direitos humanos da prova de delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, que ocorreu no domingo passado. Então, sem mais demoras, vamos aqui, deixa eu só mexer aqui na webcam e já vamos aqui para a nossa primeira questão. Questão 50, acerca do... Antes de iniciar, tem aquela ressalva de sempre, de que se você realizou a prova, talvez a questão 50 não seja essa, ou talvez a ordem das alternativas não seja essa, pela própria variação do CESP em relação a cada prova aplicada para cada candidato. Então, feita essa ressalva, vamos à resolução da questão. Questão 50, acerca do Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Isso aqui é um ato que vem sendo muito cobrado, hein? Em questões de delegado principalmente. Resolução da ONU de número tal, de 79, assinale a opção correta. O dever de assegurar cuidados médicos às vítimas de violação da lei não tem previsão expressa. Correto. Né? O que vai se falar a respeito de cuidados médicos é sobre pessoas sob a guarda dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei e não a respeito das vítimas de violação da lei. Então, a nossa resposta é a alternativa A. E demais alternativas, alternativa B. É possível alegar excludente de culpabilidade decorrente de ordem superior para eximir-se da culpa de tratamento degradante? Imagina só, o agente público realiza tratamento degradante e fala, olha, mas eu fiz isso porque era ordem superior. Não há o caso, né? Assim como para a tortura, não há o caso de se invocar essa excludente de culpabilidade. Alternativa C. As informações de natureza confidencial em qualquer hipótese devem ser mantidas em segredo. Não. A resolução traz aí exceções a respeito até mesmo de informações de natureza confidencial. Então, alternativa errada. Letra D. A abstenção do cometimento de atos de corrupção não tem previsão expressa. Errado, porque há essa previsão no Código de Conduta. E a alternativa é, em seu âmbito de aplicação, o Código não abrange polícia militar em ações de garantia da lei e da ordem às Forças Armadas. Primeiro, ainda que a pessoa não soubesse isso, é muito estranho uma resolução da ONU mencionar polícias militares e mencionar ações de garantia da lei e da ordem em relação às Forças Armadas, que são coisas tipicamente brasileiras, né? Então não vão estar previstas aí nunca, não vai haver essa menção sequer a esses órgãos assim. O examinador colocou isso para tentar confundir a gente, né? Então a alternativa está errada, porque ela fala sim de militares, né? Ela não usa essa expressão polícia militares, não usa essa expressão garantia da lei e da ordem, mas usa sim a expressão militares e fala sim que o código se aplica a essas pessoas. Então, questão 50, gabarito A. Questão 51. A DUDH prevê a possibilidade de suspensão de direitos em situações excepcionais. Errado. B. Prevê a proteção contra a tortura, mas excepciona dessa proteção os criminosos de guerra. Não há exceção à tortura. Daí que alguns falam que se trata de um direito absoluto. Raciocínio com o qual eu concordo, né? Mas quem sou eu na fila do pão, né, galera? Alternativa C. Prevê direitos sociais, nele incluídos, entre outros, os direitos a trabalho e remuneração justa e afiliação aos sindicatos. Exatamente. E eu trouxe aqui o fundamento, né, que é o artigo 23 da DUDH, que vai falar aqui, ó, direito ao trabalho, vai falar remuneração justa aqui, e vai falar sobre a organização sindical. É o nosso gabarito, alternativa C. É omissa relativamente à apatridia? De fato, ela não vai regulamentar a apatridia, mas ela vai mencionar que toda pessoa tem direito à nacionalidade. Então, dá para se dizer que ela trata, em alguma medida, da apatridia. Errado. Item E. Estabelece para a vítima de perseguição o direito de pedir refúgio independentemente do motivo de perseguição. Não. Se for um motivo de perseguição, aí a gente já usaria perseguição entre aspas, mas motivado por um crime que de fato a pessoa cometeu, né?
E aí o sistema de justiça está procurando essa pessoa para que ela cumpra a prisão, por exemplo. E ela vai se dizer, eu sou vítima de perseguição. Não, em uma hipótese como essa, não seria cabível, né, o pedido de refúgio. Então, alternativa errada. Nosso gabarito aí é a alternativa C. Questão 52. À luz da Lei nº 13.060, que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em território nacional, assinale a alternativa correta. O gabarito já é a alternativa A, que vai dizer que é legítimo o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública somente quando o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros. Isso é simplesmente a leitura da exceção que consta aqui no artigo do 2º, parágrafo único, inciso 2. A regra é que não é legítimo o uso de arma de fogo contra veículos que desrespeite bloqueio policial em via pública. Salvo, ou seja, essa é a única hipótese em que é cabível, salvo quando o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros, que é justamente o que traz a alternativa A, que é a alternativa correta, que é o nosso gabarito. Tá bem? Os demais dispositivos vão estar errados de acordo com a lei, né? A nossa ideia aqui é trazer uma abordagem rápida das questões, então não vou me alongar nas demais alternativas. Questão 53. Considerando a interpretação doutrinária da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, decreto número 40 de 91, assinale a opção correta. Alternativa A. A Convenção em apreço prevê 4 elementos definidores do conceito de tortura: natureza do ato, dolo do torturador, finalidade e envolvimento direto ou indireto de um agente público. E, de fato, há esses elementos. Eu trouxe aqui o artigo que vai trazer a natureza do ato, que é um ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos físicos ou mentais são infligidos intencionalmente, aí é que a gente vai ter o dolo, a uma pessoa a fim de, aí vai trazer todas as finalidades. Ainda aqui, trazendo todas as finalidades. E além disso, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação ou com seu consentimento ou aquiescência. Então tem que ter um agente público envolvido. Então a alternativa de fato está correta, né? E é o nosso gabarito. E vamos aqui à nossa próxima questão. Questão 54. Em relação ao combate à impunidade e ao dever de investigar, processar e punir, assinale a opção correta, à luz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, conforme a doutrina. Essa questão aqui, até pela forma como foi montada, me parece que foi tirada de algum material, um artigo, um livro, de alguém citando, comentando a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quando o examinador poderia, e acho que deveria, trazer citações diretamente de algum julgado, né? Mas ele fez essa referência a algum doutrinador. E, inevitavelmente, a gente estará sujeito às impressões do próprio doutrinador, né? E, a meu ver, isso daí foi uma questão difícil. Na minha pesquisa eu vi algumas sentenças. Aqui, trouxe até com fundamento aqui. O caso Favela Nova Brasília fundamenta algumas alternativas, né? Seja pela correção, incorreção, ou incorreção delas. E o caso Barbosa de Souza versus Brasil também apresenta os fundamentos dessa questão. Aí eu deixei aqui para quem quiser pesquisar e ler a sentença desses casos. Mas o trecho que fundamenta o gabarito A está aqui. O cumprimento da obrigação de empreender uma investigação séria, imparcial e efetiva do ocorrido no âmbito das garantias do devido processo. E aqui ele termina falando mais sobre o caso concreto, mas o que interessa para a nossa alternativa é esse início, que torna a alternativa A incorreta. Vamos ver as demais. Alternativa B. O dever de investigar, processar e punir consta expressamente na Convenção Americana de Direitos Humanos. Não consta. Expressamente não, errado. Mas a Corte Interamericana faz uma interpretação, cita alguns artigos, né, que tratam aí da proteção dos direitos humanos para fundamentar que há sim esse dever de investigar, processar e punir, né?
Alternativa C. O combate à impunidade ainda não é considerado uma obrigação erga omnes, ou seja, para todos. Errado, né? Isso aqui a gente até responderia pela própria lógica. Entendeu? O direito à verdade não é considerado um dos desdobramentos da obrigação de investigar. Errado. Na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente vê muitos casos relacionados às ditaduras que ocorreram na América Latina. Né? Brasil, um caso também. E nessas situações de ditadura, o próprio governo, e aqui sem fazer um comentário relacionado a governos atuais, né? Nem me posicionando em relação à política, mas as ditaduras elas acabam omitindo o que fazem, escondendo o que fazem, assim como qualquer regime de exceção faria. E aí a gente olha para trás, vê essa história e tem como necessidade trazer a verdade a respeito dos fatos que ocorreram, trazer luz aos fatos, até para que eventual parente de quem tenha sido vítima possa saber o que ocorreu e possa, se for o caso, obter uma reparação ou buscar uma condenação de quem tem agido. E às vezes são pessoas que até continuam no poder. Né? Então, há uma grande preocupação com o direito à verdade. E a Corte considera sim que se trata de um desdobramento da obrigação de investigar. A gente tem que investigar sim, a gente tem que verificar o que de fato ocorreu, para que as pessoas, parentes ou vítimas de parentes, ou vítimas ou parentes de vítimas, possam aí buscar os seus direitos após o esclarecimento do que de fato ocorreu. Alternativa errada, portanto. Alternativa E, a obrigação de investigar e de prevenir crimes é de resultado. Não. Tem um trecho, e eu achei esse trecho até nas duas sentenças desses dois casos. Fala que se trata de uma obrigação de meio, né? E não de resultado. Você tem que ir lá, você tem que investigar, você tem que prevenir crimes. Né? Você tem que ter um aparato estatal eficiente, imparcial, sério, para investigar e para prevenir crimes. Trata-se de obrigação de meio. Né? Questão 55. Assinale a opção correta conforme a Convenção Americana de Direitos Humanos. Aqui, diferentemente da questão anterior, que teve a cobrança da jurisprudência da Corte, citada por algum doutrinador, né, que foi base da questão, provavelmente. Aqui é uma questão com base na própria Convenção, na letra da Convenção. E o gabarito dela é a alternativa D. E eu trouxe aqui o fundamento, né, que fala, olha, a Convenção e apreço prevê uma cláusula de abertura para a inclusão de outros direitos por meio de emendas ou de protocolos adicionais. E a gente vê isso no artigo 76 e no artigo 77. E as demais alternativas. A. O direito de denúncia da referida convenção pode ser exercido após ultrapassados 5 anos de sua entrada em vigor. Porém, os direitos devem ser respeitados até 2 anos. Aqui é um ano. Aqui que se encontra o erro. Né? É como se fosse um período em que, após a denúncia, o Estado vai se comprometer aí a respeitar os direitos. Né? Se não é fácil. O Estado poderia, vendo que vai se dar mal em relação a algum ponto, algum julgamento da corte, ele vai lá e sai. Não. Sai e ele vai ter que aguardar 1 ano aí, cumprindo as obrigações da convenção. Alternativa errada. B. A Comissão Interamericana e a Corte Interamericana são treaty bodies da Convenção Americana, ou seja, corpos previstos na Convenção, são órgãos previstos na Convenção. Fato que implica a submissão obrigatória à sua jurisdição, sem qualquer exigência adicional quando da sua ratificação. De fato, são órgãos previstos aí na Convenção Americana, com a diferença de que a Comissão Interamericana já existia, enquanto que a Corte Americana de fato foi criada pela Convenção Americana. Mas o próprio texto da Convenção vai dizer que há uma exigência de ratificação, de submissão à Corte Interamericana. Então a alternativa encontra-se errada. Item C. Os direitos políticos são passíveis de suspensão em caso de guerra, perigo público ou outra emergência que ameace a independência ou a segurança. A Convenção vai trazer um rol de direitos que não podem ser suspensos. Ele vai trazer hipótese de suspensão,
Como aí trouxe a alternativa guerra, perigo público, outra emergência, né? Mas quando fala de direitos políticos, ele fala que trata-se de um dos direitos que não pode haver a suspensão. Então a alternativa é errada. A alternativa é: os direitos econômicos, sociais e culturais não foram previstos no Pacto de São José da Costa Rica, encontrando assento no Protocolo de São Salvador. Aqui a alternativa é errada, porque os direitos encontram-se previstos. Mas há uma menção a um outro protocolo que não o de São Salvador, o que torna o item errado. E o gabarito, de fato, é a nossa alternativa D. Questão 56. Acerca do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, no que concerne ao caso Favela Nova Brasília, essa é a alternativa correta. Gabarito, alternativa A. A expressão autos de resistência deve ser abolida, pois ela provoca uma revitimização, contribuindo para a impunidade dos agentes criminosos. É exatamente o que consta aqui na sentença. Olha aqui, essa tendência nas investigações trouxe como consequência a consideração de que as pessoas executadas teriam praticado atividades criminosas que colocaram os agentes de polícia na necessidade de defender-se e, nesse caso, disparar contra elas. Essa noção regiu a dinâmica das investigações até o final, fazendo com que existisse uma revitimização das pessoas executadas e de seus familiares, e que as circunstâncias das mortes não fossem esclarecidas. Então a pessoa, além de morrer, ela é considerada uma pessoa que praticou atividade criminosa. E é sob essa ideia que se fala em revitimização. É claro que isso pode causar uma certa confusão ao se ler essa assertiva, porque você pensa comigo, se a pessoa já foi executada, não há mais que se falar que ela está sendo vítima de alguma coisa. De fato, o nome dela acaba sendo associado a atividades criminosas, o que me parece gerar efeitos nos seus familiares que ficarem vivos, né? E então é meio estranho falar que a pessoa executada sofre uma revitimização por se falar em auto de resistência. Me parece que os problemas, né, o prejuízo fica aqui para os familiares em relação ao bom nome do parente que foi executado. Né? Mas é de fato o que consta na sentença. Então a alternativa é uma alternativa correta. Né? Gabarito, de fato, a alternativa A. E com isso a gente encerra aqui a nossa resolução de questões. A ideia era ser breve, não necessariamente comentando todas as alternativas, mas trazendo o fundamento da alternativa correta. E se tiver alguma dúvida, eu sempre deixo meu Instagram aqui, fiquem à vontade para mandar mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o canal da Dedicação Delta, deixem um like, deixem um comentário se tiverem gostado. Se tiver alguma dúvida, lembrem que o Instagram está sempre à disposição. E é isso, bons estudos a todos e até a próxima.